Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. E eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9 é os 10 mandamentos falando para nós. Ou seja, é Deus falando para nós. O número 7 significa os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é Deus. Então, Êxodo, número 7 significa os 7 Espíritos de Deus. Versículo 9, o número 9 significa a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a serpente. Por isso que quando você lê no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, no número 9 aqui, a vara de Arão se transforma em serpente. Lembrando, o número 7 é Deus, que é o leão, e o número 9 é a serpente, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus e os seus 9 mandamentos. Por isso que aqui os 10 mandamentos falando, ó, o número 7 é Deus, que é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos, que é a serpente, é Jesus Cristo. Entendeu? Então, o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, é os 10 mandamentos que é Deus falando para você. Agora, quando você vai no livro de Ezequiel 21, aqui fala, ó, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, a vara de Arão se transforma em serpente, e a serpente simbolizava Jesus Cristo. E por isso que a vara, o cajado que Arão levava na mão, que se transformou em serpente. E aquele cajado simbolizava a palavra de Jesus. E olha o que está escrito no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 10. Diz assim, ó. O cetro do meu filho, ela despreza todo madeiro. Qual que era o cetro? Lembrando que Deus falou para Moisés, Deus falou para Moisés, você será como Deus para Faraó e o teu irmão será o teu profeta. Ou seja, Moisés simbolizava Deus na terra e Arão simbolizava Jesus Cristo. E o cajado que Arão trazia na mão simbolizava a palavra de Jesus. Por isso que o cajado se transformou em serpente. Então o que é? Porque os 10 mandamentos são os 7 Espíritos é Deus e os outros 9 mandamentos é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então por isso que fala aqui, ó. O cetro do meu filho despreza todo madeiro. Então Arão simbolizava Jesus Cristo. E a palavra que ele falava, a palavra de Jesus, o cetro que Arão carregava na mão que virou serpente, é a palavra que Jesus falava, ou seja, os mandamentos. Por isso que Jesus diz, a minha palavra que o julgará no final, entendeu? Agora, quando você vai aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, olha o que Jesus diz aqui, ó. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Lembre-se que Jesus disse, sede prudente como a serpente. E o que é ser prudente, irmão? Ser prudente é andar dentro dos mandamentos que Jesus ensinou. Entendeu? Por isso que os 9 mandamentos, ele é a serpente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Entendeu? Os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que quando tem uma passagem aqui eu não peguei agora, mas tem uma passagem que Jesus diz assim, ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Jesus, ele é a serpente, ele é a palavra de Deus. E a palavra que ele lançou no mundo, que são os mandamentos, estão já nos julgando. Se você andar dentro dos mandamentos e você morrer dentro dos mandamentos, você foi prudente e está salvo. Se você caminhar fora dos mandamentos, perdeu a salvação. Por isso que na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus.